representantes das equipes. Não que a gente também não converse com os demais, mas no momento que precisar, vocês. Esse símbolo da CBF para você e esse azul para você, fechou? Eu vou deixar aqui. Demissão para a disputa do tosse. Ele pediu educação, vocês conversam com a arbitragem, vamos trocar numa boa. Você vê a homenagem do Everton Ribeiro na faixa ali de capitão, que a gente já citou, né? Dia dos povos indígenas, os povos originários, tá aí. Ele trocou a flâmula com a Arrascaeta, que vem com a camisa 14, outra homenagem, linda homenagem, pensada pela diretoria do Flamengo. Gente, muito obrigado a todos vocês que curtiram com a gente na tela do Sport TV. Estamos migrando única e exclusivamente para o Premier. A gente vai colocar o QR Code para você assinar, caso ainda não tenha a assinatura do Premier, para você curtir com a gente o jogo, talvez, pelo menos na minha opinião, mais aguardado da rodada. A rodada de número 12 para Flamengo e Bahia. Será que eles vão entregar tudo isso? É o que a gente vai curtir a partir de agora, somente no Premier. Bom, último papo, última rodinha para as duas equipes é o que o drone mostra para você. Que emoção, né? Curtir o futebol tão pequenininho, ou pequenininha, enfim, não consegui identificar. Nenenzinho ali no colo da mamãe, imagina. Vamos respeitar o minuto de silêncio, Oscar Schmidt. Palmas. Palmas para o maior atleta do basquete brasileiro. Está no telão do Maracanã. Muito obrigado por tudo, Oscar. Ex-jogador do Flamengo, do Sírio, do Corinthians, da seleção brasileira, de tanta gente importante, reverenciado, aplaudido no mundo. Ouçam o Maracanã, ouçam. Linda homenagem de arrepiar. 0 ao cronômetro, Flávio Rodrigues. Vai começar o jogo. Primeiro toque na bola do Pedro. Começa Flamengo e Bahia. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confronto do G5 do campeonato. Times empatados, 20 pontos para cada. Que bicho vai dar? Estamos aqui contando essa história para você ao lado do Maestro Júnior, Paulo César Vasconcelos, da Camila Barbieri, do Ricardo Lai, do Martins com a gente também, lá do externo do estádio do Maracanã. E toda a nossa equipe de retaguarda vem o Flamengo. Varela, domina no peito, tenta começar rápido a jogada no ataque. Jean Lucas recupera para o time do Bahia. E vem o Pulga, aí tem velocidade. Pulga dá o tapa, Léo Ortiz hesitou para dar o bote em cima dele, o toque atrás. Dominou o Jean Lucas, dominou mal. Tira lá de trás o Léo Pereira e arremesso para o Bahia, que hoje, fora de casa, joga de branco. E a equipe do Leonardo Jardim, o rubro-negro, vem com seu uniforme tradicional. Vermelho, preto, calção branco. O Flamengo tem a preferência na escolha do uniforme. Juba. Começa a jogada com o Jean Lucas. Ele toca com o Mingo. Sai jogando do outro lado com o David Duarte. Ótima notícia para a torcida do Bahia de última hora. O David, com efeito suspensivo, vai para o jogo. Tá aí ele dominando. O atleta mais alto, com 1,92 m no sistema defensivo do Bahia. O Flamengo encaixa a marcação, por isso deixa em dúvida o David para jogar. Léo Vieira. Bola recuada, ninguém dá o bote para cima dele. O Pedro só ameaça. E o goleiro volta com o zagueiro David Duarte. Escapuliu o Lino. Recupera para o Flamengo. Toca atrás a Arrascaeta. Tentou a tabela curta. Sobra ainda com o Everton Araújo. Ele foi desarmado. Pedro dominou. Bateu para o gol. Em cima da marcação. David Duarte sai com bola e tudo pela lateral. Olha o David pedindo calma. Erra na saída para o jogo, funciona. A marcação alta do Flamengo tentando asfixiar o Bahia no primeiro lance do jogo. Recomeça o Flamengo aqui atrás. Léo Pereira com o Ortiz. O Flamengo traz alguns jogadores que foram poupados na Libertadores na vitória por 4-1 em cima do Independiente Medellín. O time vem de botijão cheio para pegar o Forte Bahia, o melhor visitante do campeonato. Paquetá. Bola curtinha, Lino, Arrascaeta tentou o traço, tentou a finta, não conseguiu. Léo Pereira, de calcanhar para o Everton Araújo.
Ele solta com Varela. 2 minutinhos, está só começando para você com a gente aqui, exclusivo no Premier. Flamengo e Bahia no Maracanã. Alexandro, outro que está descansado, retornando à equipe titular. Toca um pouco mais atrás, Paquetá, com todo o campo de visão aberto. Ele está jogando mais, vindo com a bola dominada de trás. Solta para o Everton Araújo, que tenta a inversão e perde. Essa é a jogada que o Bahia quer, pela canhota e com pulga. Mais de 60% dos gols do Bahia na temporada vem do lado esquerdo. Essa combinação Juba-Pulga. Agora está lá na direita. Oliveira cruzou, a bola fica desviada para o Varela tirar de cabeça. Entrada da grande área. Arrascaeta. Bola lançada lá no alto. Não consegue dar sequência ao lance. O Flamengo perde, já vem o Bahia. Passe errado também. Varela devolve a posse. Erráticos os times de lado a lado. Nesse último minuto, Everton Ribeiro. Sempre uma atração contra o Flamengo, foi campeoníssimo, 11 títulos conquistados pelo Flamengo. Hoje ele é adversário de novo. No ano passado, gente, muito equilíbrio. O Flamengo venceu no Maracanã e o Bahia venceu na Fonte Nova. William José, só pisa. Juba por dentro, Everton Ribeiro, que está livre. Everton fez a finta meia-lua. A bola ficou oferecida. Volta ainda para o Juba bater pro gol sobre o travessão. É só tiro de meta para o Flamengo. A primeira espetada foi do Bahia. A gente tem dito aqui, né? As credenciais são as melhores para um grande jogo de futebol, porque duas equipes que tratam muito bem a bola. Gostam de jogar ofensivamente. São os dois melhores ataques de todo o ano de 2026. E as melhores defesas, repito, do Brasileirão. Equilíbrio é o que define a temporada no Brasileirão para Flamengo e Bahia. Falta já batida. Sai jogando Lucas Paquetá, abrindo a jogada com o Alexandro. O Lino se aproxima para receber. Ele é tocado atrás com o Léo Pereira. Já passa a metade do campo. O zagueiro, que gosta também de arriscar passes verticais na direção do gol, preferiu curtinho com o Paquetá. Já está com o Alexandro. Lata tentou devolver, reclamou de um toque. O árbitro mandou seguir. Aí a prata da casa do Flamengo, ex-jogador rubro-negro Jean Lucas, saindo com pulga. Foi desarmado. Arrascaeta, preciso, toca. Everton Araújo, arrisca o passe. Lino domina, gira. Ele também gosta do 1 contra 1. Vai pra cima, atenção, Pedro devolveu pro Lino. Vai pro chão. Ele quer o pênalti. O árbitro aponta só. Tiro de meta. O Paquetá tá indignado. Ele aponta sem muita convicção na direção do Lino. Parte do Maracanã interpretou como se ele estivesse apontando para a marca do pênalti. Ele aponta tiro de meta. O lance naturalmente está sendo revisado pelo Rodrigo D'Alonso lá no vídeo. O Lino não bateu e foi para o chão. Essa é a Cinecan, nossa câmera de cinema. Não escapa nada da lente do Premier. David Duarte vai para o combate. Lino hesitou, não bateu. David Duarte toca primeiramente na bola. Vai para o chão na sequência o Lino. Everton Ribeiro conversa com o árbitro Flávio Rodrigues, que já manda jogar. Vilani, o Leonardo Jardim está com os braços abertos, fazendo sinal agora para o árbitro de VAR, né? Porque ele também não está entendendo nada dessa marcação aí, na opinião dele, né? Ele já pediu para jogar. Posicionou a bola em tiro de meta apenas para o Bahia. Aí o goleiro Léo Vieira. Sai jogando curto o tricolor da Boa Terra. Acevedo aparecendo dentro da grande área para dar opção para o passe. Ó, Mingo tá apertado, toca Jean Lucas. Com coragem e organização sai o Bahia. O Flamengo segue subindo, hein? Marcação alta para asfixiar o tricolor. Já tem arremesso. O Flamengo forçando o erro do Bahia no comecinho da partida. São só 6 minutos. Além disso tudo, né, que a gente tem falado, grandes ataques, defesas equilibradas, empate em pontos na tabela de classificação, tem também uma disputa, um duelo tático importantíssimo para a gente acompanhar. Hoje, Charles Sember, tá aí ele na tela, e aqui em primeiro plano, Leonardo Jardim. Dois times espelhados no 4-3-3. Gilberto não dominou, o Lino vai para cima dele e rouba. Lino sai com a bola. É arremesso apenas para o Bahia. Acevedo
Aparece para jogar. Olha como o Flamengo está mordendo. São 3 jogadores em cima do camisa 5. Já recupera o Flamengo com o Alexandro. Léo Ortiz. Outro zagueiro que é muito bom passador. Olha o que ele faz. Passe na direção do gol. Arrascaeta abriu. Plata bateu pro gol. Léo Vieira. As cartas estão na mesa. Quero o seu primeiro destaque tático, técnico do jogo, maestro. É aquele papo que a gente teve antes do jogo, né? Os dois times procurando marcar, né? Não deixar que principalmente os homens de meio possam pensar muito, né? E qualquer erro que você tiver nessa saída de bola, ele vai ter consequência complicada, né? O Bahia teve uma ali que o Mingo conseguiu salvar antes do Pedro conseguir fazer a devolução. Da mesma forma que o Flamengo também, vamos saindo aqui com o Bahia procurando juntamente com o Jean, que é um homem que consegue ter uma pegada mais forte, roubando essa bola para poder servir ao William José. Paquetá tentou o passe para o Arrascaeta, foi interceptado pelo Jean Lucas. Volante que marca e sai para o jogo. Bola para na marcação do Flamengo. Gilberto solta lá na ponta. Oliveira. Da ponta ele cai por dentro. Já está sendo marcado, por isso recua para o Gilberto. Guga, A informação. o Charles Zember, é o auxiliar do Rogério Ceni, ele está no ouvido esquerdo ali com o comunicador. Está ouvindo alguém, não sei quem. O Rogério Ceni, ele está no Maracanã, mas não pode se comunicar, né, porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, com a comissão técnica do Bahia. Paquetá. Juba vai para cima dele. Tem gol na rodada. Torcida do Flamengo e do Bahia atentas para ver o que acontece entre Palmeiras e Atlético Paranaense. É gol do Pita. Terceiro dele, hein? Vai vencendo o RB Bragantino 3-0 em cima do Remo. (3-2) RB Bragantino em cima do Remo. E atenção, Murilo está expulso, o zagueiro do Palmeiras, no Allianz Parque. Palmeiras vai vencendo lá. Léo Ortiz enfia. Arrascaeta na grande área de primeira. Tentou atravessar, tira David Duarte. Arremesso ainda para o Flamengo, Alexandro na bola. Tivemos hoje pela manhã Internacional 1, Mirassol 2. Encerrados também, Santos 2, Fluminense 3. O Fluminense é o novo vice-líder do campeonato. Coritiba 2, Atlético 0. Jogos encerrados. Everton Araújo para o Arrascaeta. Domina contra o Jean Lucas. Fica de frente para a marcação, aparece para jogar o Léo Pereira. Um pouquinho mais à frente ele tem o Alexandro, prefere pisar, toca atrás, valoriza o Flamengo. Arrascaeta tenta a inversão do outro lado para o Varela. Juba sobe com ele, a bola fica viva, jogadores se perdem. Sai jogando o Pulga, Everton Ribeiro, obstrução em cima dele, não. Mandou seguir o Flávio Rodrigues, quer jogo. Não entendeu como lance de falta. Acevedo intercepta. Tentava sair para o ataque o Kik. O Flamengo recupera a posse da bola. Reclama de falta, fica com a vantagem Lino. Passamos de 10 minutos, é só o primeiro tempo. Confronto direto do G5 do Campeonato Brasileiro. É o terceiro colocado o Flamengo recebendo o quinto Bahia. Plata, o equatoriano toca atrás, ela vem desviada para o Everton Araújo. Tem arriscado mais, né? Tá mais confiante na temporada o Everton Araújo, tentando passes mais na direção do gol, menos laterais. Vive um bom momento o garoto. Paquetá, outro que cresce também no meio-campo do Flamengo nos últimos jogos. Solta na ponta, a bola sai direto em arremesso pro Bahia. E o Gilberto voltando à lateral direita. E o Léo Vieira, ex-goleiro da Chapecoense, do Atlético Paranaense. Quarto jogo dele apenas como titular do Bahia. E começa o Flamengo. Super terça-feira de Copa do Brasil, feriadão de bola rolando. Botafogo e Chapecoense, 5 da tarde. São Paulo e Juventude às 7h15. Paysandu e Vasco às 9h30. Dose tripla no Sport TV. Quinta fase, jogos de ida da Copa do Brasil. Lino domina, Gilberto marca. Bola tocada de pé em pé, o Flamengo vai circulando. Se fecha o Bahia. Everton Araújo chama o Varela. Dos uruguaios do elenco, de Uruguai para uruguaio. Achou a Arrascaeta, perdeu. Jean Lucas deu bote limpo, sem falta em cima dele. William José segurou o Acevedo, dá no Everton Araújo, domina, roda. Fica com o campo de visão aberto agora para armar o time. Ninguém acompanhou na canhota, ele ficou sozinho.
e devolve a posse de bola. Paulo César Vasconcelos, o que é que você está vendo? Quero te ouvir, PC. Um Flamengo mais preciso nesses 12 minutos de primeiro tempo. Bahia muito impreciso, como nesse lance que você viu que o Everton Ribeiro tocou na esquerda e não houve a projeção do Eric Pulga, nem tampouco do Luciano Juba. Você vê o Flamengo trabalhando melhor a bola. O Bahia, a partir do instante em que o Flamengo entra no seu campo, concentra muito a marcação no seu próprio campo, como essa imagem mostra, mas está sendo nesse início mais preciso nos seus movimentos do que o Bahia. Plata, Arrascaeta carrega de frente para a marcação, tocou mal. Escolheu a opção errada, o Arrascaeta. O William José vem buscar, já perdeu também. Varela recua, Pulga vai para cima da marcação. Ortiz fica com ela. Everton Araújo. Aí o Lucas Paquetá. De cabeça erguida, ele chama lá na ponta o Alexandro para jogar. Olha a marcação do Kiko Oliveira para cima do Alexandro. Ele acaba fazendo a falta. O Alexandro dá uma olhadinha para a grande área, combina uma jogada ali com o companheiro. Você repara que ele puxa pelos ombros do Kiko Oliveira. Mais uma bolinha na tela. Quero ver o gol. Tchamba contra. O RB Bragantino faz 4-2 no Remo. Jogo animado também no interior de São Paulo. Copa do Brasil na quarta-feira. Olha o Rogério Ceni aqui à direita, ó. Acompanhando o jogo aqui do Maracanã. Quarta-feira, o Sport TV mostra, gente, Goiás e Cruzeiro às 7 horas da noite, Flamengo e Vitória às 9h30, turma tricolor, atenção. Bahia e Remo também ao vivo no Sport TV 3, Copa do Brasil, tá? Tem pra todo mundo. A quinta rodada com jogos de ida. William José domina. Foi desarmado o William José, o jogo tá parado. Vilani, Dida, Camila. vocês falaram sobre o Everton Araújo, né? Sobre essa liberação, ele conseguir jogar um pouco mais para frente. E aí, a todo momento que o Bahia tá com a posse, enfim, o Flamengo tem que se defender, o Léo Jardim faz sinal de 3, né? Para ele se incorporar aos dois Léos e fazer uma linha de 3 ali defensivamente. Então, ele tá percorrendo bastante o campo inteiro e o Léo sempre passando orientação para ele a todo momento. David Duarte. Pedro vai para cima dele. Força a bola esticada, lançamento longo lá na ponta direita. Alexandro tira de cabeça. Everton Ribeiro para o Kiko Oliveira. Ele vai para o chão. Falta para o Bahia bater. Guga, Oi. agora antes desse lançamento, o Jean Lucas estava pedindo a bola. E agora ele voltou, né, a destacar isso. Está conversando ali com o David Duarte que ele queria a bola no pé porque ele veio buscar o jogo próximo do meio de campo. Bahia vem de 4 vitórias em 5 jogos como visitante. Já venceu em 2026 nesse arranque de Campeonato Brasileiro mais do que o Brasileirão passado inteiro. Everton Ribeiro. Bom, o David Duarte já está lá na grande área esperando o cruzamento. Everton, as peças se movimentam. Tocou mal em cima da marcação. Vai puxar o contra-ataque. Plata. Do outro lado ele tem o Lino para jogar. Enfiou. Lino saiu. Goleiro Léo Vieira como se fosse o zagueiro da sobra. Esperto goleiro. Cobertura perfeita. Para de carrinho desarmar o contra-ataque do Flamengo. Aí, Guga, esse tipo de erro é que pode, na verdade, desequilibrar e fazer a diferença no jogo. Alexandro é no detalhe. Bola tocada do Arrascaeta. Paquetá devolveu. Arrasca para o Pedro. Limpou o goleiro. O gol tá aberto. Atenção, Arrasca! Gol do Flamengo! É gol do Arrascaeta. É gol para Oscar Schmidt, para o Brasil aplaudir. Arrascaeta levanta o número 14 de Oscar, que jogou no Flamengo entre 1999 e Monsanto. Arrascaeta, de 99 a 2003, homenageando o maior jogador de basquete da história do Brasil. Festa da Magnética, festa da nação no Maracanã, na favela e em todo o Brasil. Ele começa a jogada, dá para o Pedro, limpa o goleiro. Pedro, atacante inteligente, rola de volta, estava sem ângulo.
Que inteligência do Pedro para não concluir a jogada, devolver ao companheiro. Jogada solitária do Flamengo, Maestro Júnior 1, Arrascaeta 0 para o Bahia. Movimentação, acerto de passe, precisão nesse passe. Isso é uma das características, né? Não é que o Bahia tenha errado. É o Flamengo que conseguiu, exatamente em função dessas qualidades, criar essa possibilidade, terminando o Arrascaeta fazendo o gol. Uma coisa é, por exemplo, o juiz deu cartão amarelo para o Arrascaeta. É lógico que existe a regra, existe a lei. Tirou a camisa, mas é uma situação completamente, sei lá, talvez um pouquinho de sensibilidade nesse momento, né, pudesse existir também. Concordo. Tem a regra e o espírito da regra. É um lance absolutamente excepcional para um ídolo nacional, né? Não se trata de um ex-jogador do Flamengo. Vamos para o jogo. Cartão amarelo para o Arrascaeta. 1 a 0. O Flamengo abre o placar aqui no estádio do Maracanã. Plata, Arrascaeta. Eles vêm tricotando. Arrascaeta está na grande área. Tentou uma finta. Perdeu. Plata pega a sobra. Cruzamento na segunda trave. Tira Gilberto de cabeça. Everton Araújo. Toca no Paquetá. De frente para a marcação, recolheu. Tic-tac de um pé para o outro, bateu de canhota. A bola vai embora, escanteio. O Flamengo faz 1 a 0. E Pitbull morde, chacoalha e não larga PC. O Guga, o Flamengo, o Bahia sem a bola não consegue criar dificuldades para o Flamengo, que toca muito bem, se movimenta. E o Bahia com a bola não está conseguindo criar. Então há um domínio absoluto da equipe do Flamengo, enquanto nós revemos o cartão amarelo aplicado ao Arrascaeta pela sensível comemoração em homenagem ao Oscar. Escanteio para o Flamengo. Arrascaeta toca atrás. Alexandro. Arrascaeta dominou, levantou a cabeça, cruzou. Pedro! Passa à esquerda do gol! De cima para baixo, ela passou zunindo. Quase o segundo gol do Flamengo. E atenção, Arrascaeta chega a 104 gols pelo Flamengo. Sabe o que isso significa? Ele empata com Evaristo de Macedo. 104 gols e entra na lista dos top 20, dos artilheiros da história do clube. Vem o Bahia. Começa quente o jogo no Maracanã. É a vez do tricolor. Kiko Oliveira da ponta por dentro. Tentou o passe, acabou perdendo. William José não conseguiu o domínio. Vem Flamengo de novo com o Lino. Marcado pelo Gilberto. Está apontando o caminho. Segura o passe, toca por dentro. Léo Pereira. Aí mais uma vez Arrascaeta, o artilheiro magro do jogo. Flamengo 1 a 0. Tira a velocidade do lance. O Flamengo respira um pouquinho. Não temos nem metade do primeiro tempo. Reparem, canto alto à esquerda. 20 minutos da primeira etapa. Tem muita coisa boa prometida para o jogo. Arrascaeta. Paquetá no Arrascaeta de novo. Segue na batida dele o Bahia postado, tentando atrapalhar a troca de passes e a evolução no ataque do time do Flamengo. Léo Ortiz. Léo Pereira toca. Alexandro. Paquetá. Circula de pé em pé o Flamengo. Everton Araújo. 4 finalizações para o Flamengo. 1 do Bahia. E o Flamengo faz 1 a 0. Paquetá, Arrascaeta, entrada da área. Rola. Alexandro. Volta. Arrascaeta. Everton Ribeiro também volta para marcar. Paquetá. Flamengo vai tricotando. Paquetá tentou um passe mais difícil. Acaba tocando na marcação. Será que o Bahia vai conseguir montar o contra-ataque? É o que quer. Acevedo. Léo Pereira interceptou muito bem. Porque ia o Kiko Oliveira lá sozinho na ponta direita. Ele ia escapar em direção ao gol. Se acerta o passe, ia deixar o Kiko numa situação muito privilegiada. Tá elétrico, tá tenso. Os times procurando jogar, claro, cada um com a sua proposta de jogo. Bahia esperando mais e pronto para o contragolpe. O Flamengo controlando mais a partida com a bola no pé. Everton Araújo solta lá na ponta para o Alexandre. Gilberto encosta na marcação em cima dele. Já cutuca na linha de fundo. Lino cruzou de primeira. Acevedo tira de cabeça. Everton Ribeiro controla, sai jogando. É a vez do Bahia. William José acelera para o Jean Lucas. Meia lua. Aparece para o jogo Pulga também Jean Lucas. Já vem forte a marcação. Varela recupera o Flamengo. É Ortiz. Tira aplausos da arquibancada do Maracanã pela calma. O zagueiro no momento em que o Bahia tentava acelerar o jogo.
Milani. Oi, Camila. Só complementando, né? Você trouxe as informações dos gols do Arrascaeta, ele que esse ano se tornou o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Flamengo com 373 gols, contando esse. E ainda sobre a celebração dele, a comemoração, no âmbito do futebol, né? A gente pode ver essa linda homenagem do Arrascaeta, mas no basquete, a camisa 14 será imortalizada pelo Flamengo Basquete, já anunciou isso, viu? Mais uma grande homenagem. PC, Flamengo pelos números de posse de bola, finalização, aponta o caminho da vitória parcial. O domínio é total do Flamengo, o protagonismo é do Flamengo. O Bahia não conseguiu se conectar com o jogo e é aquele tal negócio. Quando você está sem a bola e permite ao adversário trocar passes com razoável tranquilidade, o Bahia está permitindo. E com os raros momentos em que você está com a bola, você não consegue concatenar, organizar bem as suas jogadas, e o Bahia não está conseguindo, o adversário vai se impondo cada vez mais. É um momento de domínio do Flamengo e de preocupação para o lado do Bahia pelo desajuste com e sem a bola. Pedro domina na meia esquerda, conseguiu cutucar. Vem Lino para cima da marcação do David, cruzou, atenção, Plata de costas para o gol, ajeitou no vazio. Ele tentou fazer o pivô, o Pedro já tinha passado da linha da bola. Quinta-feira, também de Copa do Brasil no Sport TV, Atlético e Ceará, 7 da noite. Tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense um pouco mais tarde, às 9h30. Tudo ao vivo, terça, quarta, quinta. É aí um meio de semana de Copa do Brasil. O Guga teve novamente agora a possibilidade, né? Se tem um acerto do passe por parte do Bahia, porque como o Flamengo joga com a linha de defesa muito alta, né? E o Bahia tem dois jogadores pelos lados, né? No caso, o Pulga e também o Kik, que são jogadores que, se tiver 2 metros na frente, não pega mais. Só está faltando o acerto do passe para exatamente essa jogada ter uma validade. Bola no Everton Araújo. Maestro Júnior, no nosso pré-jogo, disse que o Flamengo acertou a melhor partida do ano. Quarta-feira, taticamente, não só pela questão do resultado, tecnicamente também, contra o Independiente Medellín pela Libertadores. Acevedo. O Ortiz chega na marcação em cima do Pulga, acaba matando a jogada, falta para o Bahia bater. 2 super campeões do Brasil. Por falar em Libertadores, o Flamengo a essa altura é líder do grupo e tem a melhor campanha geral. São só 2 rodadas, é verdade. Muita coisa para acontecer, inclusive um super clássico Brasil e Argentina no próximo dia 29 em La Plata. Tem Estudiantes e Flamengo. A parada hoje aqui é contra o bicampeão brasileiro Bahia. Campeão em 59 e 88, melhor visitante do campeonato. David Duarte. Enfia nas costas do Alexandro, que só protege. O Rossi fica em boas condições para fazer a defesa e ficar com ela. Guga, oi. Há pouco o David Duarte fez esse lançamento, mas antes ele tinha falado ali com o Everton Ribeiro, estava amarrando a chuteira e fez esse gesto aí, né? De a bola, tentar um passe por cima, tentar um lançamento, né? Tá vendo talvez a dificuldade que o Bahia está tendo pelo chão de encaixar um contra-ataque. Everton Ribeiro segura o passe. Sai jogando com o David Duarte, ele tem um mingo para jogar. Ih, passou mal, Arrascaeta de calcanhar para o Plata, adiantou demais o equatoriano. Que bobagem do Bahia, quase o Flamengo amplia. São esses erros que estão permitindo ao Flamengo cada vez mais se sentir confiante no jogo e impor o seu ritmo. Everton Ribeiro, é a vez do Bahia, ele solta a jogada aqui com o Pulga. Pulga carrega por dentro. Everton Ribeiro. De frente para pensar a jogada, tentou a inversão, Plata recua com o peito, Alexandre fica com ela, William José vai na marcação, Kike Oliveira para cima do Plata agora, o equatoriano joga na contramão. Léo Pereira. Tinha tido um ruído de disciplina do Plata, tá tudo em casa, tudo em ordem, Camila. E vale destacar também que com o Leonardo Jardim, ele é um dos jogadores, né, que tem tido essa melhora também, né, pelo menos no que diz respeito também a essa questão comportamental e tá mais dentro do clube, enfim, né, isso tem rolado muito com o Leonardo Jardim, sim. Sai jogando o Mingo. Bola lançada na ponta esquerda para o Jean Lucas, aparece Léo Ortiz com o peito, faz a interceptação, é arremesso pro Bahia. Juba.
De trivela, inverte o lado da jogada. Eu estou sentindo falta um pouquinho do Everton Ribeiro, né? É ele que coordena essas jogadas, né? Essa passagem da bola da defesa para o ataque. Precisa participar mais ele. Bola solta do Acevedo lá na ponta direita. Gilberto caindo por dentro, dando o corredor para o Kiko Oliveira. Everton Ribeiro. Mingo. Já está aqui na canhota. Pulga. Ele gosta do 1 contra 1. Enfia muito bem para o Juba. Está na grande área. Aparece Ortiz para tocar em escanteio. Posse de bola para o Bahia. Aplausos do Chaves. Bola rolando também para Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, RB Bragantino 4, Remo 2. Aqui no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. Esse aqui é o último jogo da rodada, né? O que começou mais tarde. Agora começou a rolar às 7h30. O Juba pede passagem, com a canhota vai levantar na área. Tô vendo o William José lá no segundo pau. Esse aí é o Jean Lucas, sendo acompanhado pelo Everton Araújo na primeira trave. A marca do pênalti, aparece o David Duarte. Juba dá lá no pênalti. A bola fica viva, oferecida. Everton Ribeiro bateu de cima para baixo, tira a defesa. Alexandre tocou de cabeça, Everton Ribeiro também. Bola no Jean Lucas. Levantou para o David Duarte, subiu de cabeça, ela sobrou. Atenção, defendeu Rossi! Medalhada no meio do gol. Atento o goleiro do Flamengo. Corajoso. Deu peito, tomou a bolada. Grande chance do Bahia. Reparem que a bola fica vadia na grande área. Viva o chute do Pulga. Rossi defende. Espetacular por outro ângulo. Na nossa câmera de cinema. A Cinecam. De manchete. O Rossi é aquele goleiro que faz a diferença. Ele não participa, até porque o Flamengo não é constantemente atacado. Mas quando isso acontece, você sempre vai ter uma grande defesa do Rossi para contar no jogo. Rossi sai jogando. Por falar em manchete, o Flamengo vai fazer o jogo decisivo contra o Praia Clube. Numa reação espetacular, acabou sobrevivendo. Perdeu o primeiro jogo 3-0, venceu o segundo por 3-2. Maracanãzinho já com ingressos esgotados. A torcida do Flamengo vai tentar empurrar o time também. Sesc Rio de Janeiro, Flamengo, numa decisão da Superliga Feminina de Vôlei. Reloginho batendo quase meia hora do primeiro tempo. Arrascaeta fez e foi só. Flamengo 1, Bahia 0. Bora de Brasileirão, bora de Premier. Promoção Cartão que dá jogo. Concorra a uma TV por dia e um prêmio de R$100 mil. Participe em banco.bradesco/jogo. Varela para recolocar a bola em jogo. David Duarte tira. Varela devolve de cabeça. Juba sai jogando com Everton Araújo. Arrascaeta vai na caça em cima dele. Everton Ribeiro, aliás, solta lá na ponta direita. Que toca atrás para o Gilberto. Acevedo se apresenta para receber. Lino com ele. Bola enfiada no vazio. E a bola vem de graça. O que é que está faltando para o Bahia entrar mais no jogo, Maestro Júnior? Essa movimentação, por exemplo, agora o Azevedo esperou, né, que o Kiko fizesse o movimento para ele acertar o passe. Ele não fez a movimentação e o companheiro achou que ele poderia fazer essa movimentação. Você precisa acertar esse passe para trazer a bola da defesa para o ataque com mais precisão. Plata penteia, Jean Lucas acompanha, Plata pisa na bola, fica com ela o Flamengo no ataque. Arremesso para o Varela. Toca atrás para o Ortiz. Lucas Paquetá. Everton Araújo pisa, Arrascaeta. De cabeça erguida, Paquetá se desmarca, puxa a marcação, abre espaço para o Léo Pereira. Levanta a cabeça o camisa 4 do Flamengo, toca curtinho. Lino de volta para ele, o Alexandre está espetado lá na ponta querendo passe. O Lino prefere tocar de volta ao Léo Pereira. Toca, circula. Tenta achar espaço, movimentar as peças na defesa do Bahia. O Flamengo fica com a bola. Ortiz. Araújo. Mengo, Mengo, Mengo é o que a gente ouve na arquibancada do Maracanã. Tá feliz da vida a torcida do Flamengo com a vitória parcial. Paquetá. Lino, balança, Everton Ribeiro volta para marcar. De volta, Lucas Paquetá. Léo Pereira.
O Flamengo vai ganhando metros, ó. Ortiz levantou uma atenção. Lino não conseguiu escorar. Era boa a chance para ele tocar para trás. Bora de Brasileirão, bora de Premier. Chegou o Leapmotor C10 com tecnologia Reef, ultra híbrido com experiência de condução elétrica 100% do tempo. Chegou o Leapmotor, o salto para a nova era. É o Ortiz. Maestro Júnior pediu um pouco mais de Everton Ribeiro no jogo para o Bahia equilibrar as ações. O Flamengo fica com a bola, vai empilhando finalizações e vai vencendo por 1-0. Paquetá. Bola tocada com o Léo Pereira. De pé em pé, o Ortiz, Varela abre para o jogo. Ortiz segura o passe, Jean Lucas só cerca. Corredor central, Léo Pereira. Alexandro no Lino. Kike Oliveira volta para marcar. Cruzamento do Lino em cima da marcação. Escanteio, bola parada para o Flamengo. Aí o Pedro. Autoestima em dia, vem de 2 gols no Fla-Flu. O Lino sai da bola, vai deixar para o cara da função. O autor do único gol até aqui, o Arrascaeta. Quer dizer, o Arrascaeta é o terceiro maior garçom da história do Flamengo. Só fica atrás desse grande amigo aqui ao lado, o Júnior e do Zico. E já entra no top 20 dos artilheiros. Bola cruzada. Tira David Duarte. Everton Ribeiro abre para ninguém. Mais um erro do Bahia. Essa é uma marca do Bahia nesses 35 minutos de fase inicial. A total imprecisão na troca de passes, diferentemente do que acontece com o Flamengo, que faz um jogo muito concentrado até pelo lado esquerdo. Pode até balancear, mas mesmo tendo concentração pelo lado esquerdo, é um jogo muito mais eficiente do que o do Bahia. Varela, bola no Plata, rola, Paquetá, domina, devolve, Plata de primeira, circula o Flamengo, Araújo bateu em cima da marcação, volta para o Lino. Ortiz, recomeça o Flamengo. Com organização, bola do Paquetá, bolão pro Varela, daí o Arrascaeta invadiu, linha de fundo, levantou a cabeça, cavou o segundo a trave, Lino toca para trás, atenção, Pedro, tira Kike Oliveira, Léo Pereira ganha de cabeça. Flamengo dividindo, não deixando o Bahia jogar. Arrascaeta ameaçou o tapa na linha de fundo, ele vem por dentro, tabela com Lucas Paquetá. Ele imaginou que o Varela fosse fazer a ultrapassagem. E o Pulga fica com ela. Bahia rifa mais uma bola, devolve a posse para o Flamengo. É tudo que o Flamengo gosta, né? Bola no pé. Não, e a marcação está extremamente eficiente, né? Quando perde a bola para tentar recuperar, entendeu? E a parte técnica, você vê que a troca de passes, né, não está com paciência, entendeu, Guga? Com a vantagem no placar, vai girando essa bola até ter a oportunidade para tentar uma jogada. Assim, ó, de pé em pé. Paquetá briga com falta, diz o árbitro. Aqui de cima parece até fácil, né? O jeito que o Flamengo está envolvendo o Bahia. O Bahia ele faz uma linha de 4 variando para 5, entendeu, Guga? E com isso o Flamengo não tem um espaço para você jogar essa bola um pouco mais rápido. Aí fica com a bola, vai girando. E conforme vai balanceando a defesa de um lado para o outro, como teve o lançamento do Ortiz aqui pegando o Samuel Lino, tem essa inversão também do lado esquerdo para o lado direito. Não é fácil você marcar. E quando o Flamengo perde a bola, ele faz essa marcação bem agressiva. E aqui na comissão técnica do Bahia, o Charles Rembert estava conversando com outro auxiliar, o Nelson Simões, e pedindo calma ao time, fazendo aquele gesto, calma, para dar mais uma tranquilidade nesse momento. Bola aberta com Oliveira. Rente a linha lateral na beiradinha do campo, ele toca, Gilberto. Aparece para jogar, volta a Arrascaeta também, fechando o espaço. Flamengo neste momento inteiro atrás da linha da bola com a ajuda do Pedro a dar o primeiro combate. Tá aí, ó, em cima do Acevedo. Arrascaeta cola no Gilberto, que com o corpo faz o drible e faz a inversão. A bola ficou curta para o Pulga. Varela, no entanto, devolve na zona central do gramado. Não conseguiu dominar o Juba. Vem Everton Araújo. Solta a bola na ponta para o Lino. Gilberto está distante da marcação. Vai ter metros campo para jogar. Lino soltou. Bom passe. Everton Araújo está na grande área. Deu uma Arrascaeta. Não conseguiu o domínio.
Volta com o Bahia. Everton Ribeiro. Devolve, faz a tabela. Acevedo toca no William José. O Kiko Oliveira está livre lá na ponta direita. Alexandro está fechando o espaço. Primeiro Lino. Alexandro volta para marcar também. Gilberto no Oliveira. Gilberto, o ex-lateral do Fluminense, toca atrás. De pé em pé, Acevedo, Jean Lucas. Só o Arrascaeta agora à frente da linha da bola. Até o Pedro. Arrascaeta descansando nesse momento. Já volta para fechar espaço também. David Duarte. Pisa na bola, toca com o Mingo. Pulga. Enquanto o Bahia troca passes laterais ou para trás, o Flamengo não se incomoda. Mingo. Dá o bote o Plata. Acevedo perdeu, Paquetá e agora vem a avalanche. Arrascaeta, toca no Paquetá. Com campo para jogar, tentou devolver para o Juba. Pulga. Ele vem rabiscando do jeito que ele sabe jogar. Acabou perdendo. O Everton Araújo forte foi na bola. Só atrapalhar o ponteiro do time do Bahia. Recupera para o Flamengo. Bola com o Arrascaeta. Relógio marcando reta final do primeiro tempo. 38, quase 39 minutos passados. Arrasca. O uruguaio levanta a cabeça, toca atrás, ficou curta para o Plata, ele dá o carrinho, o Juba sai jogando com Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, toca para trás, Juba, canetinha para cima do Lino. Torcida do Bahia gostou. E olha o que o Juba fez. Traz o time para o ataque com o Gilberto aí, aqui que Oliveira. Levantou a cabeça, cruzou para o William José, passa do ponto da bola. Varela fica com ela, retoma para o Flamengo. A torcida traz esse burburinho na arquibancada pedindo pressa para o time jogar, para pegar o Bahia de guarnecido aqui atrás. Domina do peito, coloca no gramado, vem Lino. De frente para a marcação, Gilberto fecha o espaço, Lino bateu em cima da marcação. Bora de Premier, bora de Brasileirão. Fala algo que eu ainda não sei. Confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, Betano. Chute de fora da grande área, tranquilo para o Rossi defender em dois tempos. Maestro Júnior, quero te ouvir. Reta final da primeira parte do jogo. O jogo é aberto, é troca-troca, né, Guga? A gente vê que quando tem um erro de uma parte, o outro procura acelerar para poder desfrutar um pouco desse erro. O Flamengo fez um bom primeiro tempo. Achei o time do Bahia... É lógico, a imperfeição dos passes ele leva uma consequência muito grande, inclusive nas próprias finalizações, né? A gente vê aqui só teve uma finalização na direção do Rossi sem criar muitos problemas. O PC, você acha que o Bahia vai retomar aquele outro estilo, mais posse de bola, mais ofensivo no segundo tempo, ou vai manter essa batida estratégica, né, para amarrar o Flamengo? Tá muito difícil para o Bahia se encontrar com essa proposta sobre a qual você falou, porque a atuação do Flamengo é muito precisa. O Flamengo está induzindo o Bahia a errar. Muitos desses erros de troca de passe do Bahia, eles acontecem por conta da marcação que o Flamengo tem feito. De novo vem o Flamengo, de pé em pé. Alexandro. Com esse resultado parcial, o Flamengo vai engatando a quinta vitória seguida em diferentes competições. Paquetá. Léo Pereira. Bola tocada de ladinho. Everton Araújo na ponta. Alexandro devolve no Everton Araújo. Você vê, Guga, a bola foi do lado esquerdo, ela vai voltar do lado direito. Você vê que tem um balanceamento, né, da própria defesa, até encontrar um espaço, né? Precisa que essa marcação do Bahia, quando faz essa mudança, vai você. Paquetá cruzou para o Pedro. Vai direto para fora. Bora de Brasileirão, bora de Premier. Agora você pede Brahma no Zé Delivery e parte do valor vai para o seu time do coração. Ou seja, você ajuda o seu time assim. Beba com moderação.
precisa que nessa virada de jogo, né, o Flamengo tem feito com paciência, que tenha uma marcação mais agressiva, né, porque senão vai continuar com a posse de bola e você vai ficar sem tocá-la, né, sem chance, inclusive, de roubar essa bola. Recupera o Flamengo com Everton Araújo, passe no Pedro, de calcanhar para o Lino, interceptado pelo David Duarte. Acevedo aparece para jogar. Pedro tenta a bola, atinge o jogador do Bahia e acaba fazendo a falta. Já batida. Juba. Devolve no miolo da zaga com o David Duarte. Aí o Gilberto. Volta o Lino também para marcar. 42, quase 43 do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, no intervalo, os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Tem um convite também do nosso fechamento Sport TV com toda a repercussão na 12ª rodada do campeonato. O jogo aqui no Maracanã passa a régua na rodada de número 12 do Brasileirão. Gilberto. Tá na meia direita, solta na ponta para o Kiki Oliveira. Levantamento na área, tem uma falta fora do lance da bola e é boa para o Bahia bater. Cartão para o Léo Pereira. 1 minuto. Teremos 1 minutinho mais aqui no Maracanã, dando medida, né, de como os times querem jogar futebol. Léo Pereira deu esse bom no jogador do Bahia e por isso recebeu o amarelo. Ó, se vai com as costas no chão, acaba a luta. Quer ver? Falta e cartão para o Gilberto. Léo Pereira. Gilberto já está de pé, o Léo Pereira toma amarelo e o árbitro vai abrir a contagem ali dos passos da barreira. É uma bola já espetada na ponta, né? Está distante para ser batida direto. Estou imaginando cruzamento. Apesar de toda a qualidade do Everton Ribeiro. Lá na grande área eu vejo o David Duarte, o William José, o Mingo. Os zagueiros a essa altura viram atacantes. Reloginho estourando quase 45. Teremos 1 minuto de acréscimo. Vamos até 46 das últimas oportunidades no primeiro tempo. Everton Ribeiro levantou segunda trave. Rossi de soco na cara da bola, tira. Bahia segue no ataque. Arremesso aqui na canhota. Lado forte ofensivo do Bahia. Pulga. Toca atrás. Juba. Vai tentar a inversão. Que passe do Juba, hein? Vive grande momento. Bola tocada com o Everton Ribeiro. Dominou, levantou a cabeça. Arrascaeta tira parcialmente. Acevedo furou. Ela tá viva. Impedimento marcado no ataque do Bahia. Posse de bola pro Flamengo. Você vê com o braço estendido o árbitro marcando o impedimento nessa bola aí, ó. Quando o Acevedo parte para ela, o assistente, e também nessa, né? Na sequência do lance também estava à frente da linha da zaga do Flamengo. Me pareceu ali o Pulga, que tentou uma puxeta. Manda lá para frente o Rossi. O Flávio Rodrigues olha para o relógio. Vai acabar o primeiro tempo aqui no estádio do Maracanã. Vitória parcial do Flamengo. Bola rolando também para Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, RB Bragantino 4, Remo 2. Final do primeiro tempo. Placar parcial com gol de Arrascaeta. Linda homenagem do Arrascaeta ao Oscar Schmidt. Arremessando, inclusive, uma bola. E esse é o gol que a gente traz para você. Paquetá participando da tabela com o Arrascaeta, o Pedro se livrando do goleiro. Vilani. E com o gol aberto, o Arrascaeta tocou para o fundo do gol e homenageou o Oscar Schmidt. A informação. Vamos ouvir então o Léo Ortiz falando dessa vitória parcial importante, né, para as pretensões de vocês no campeonato. E também queria que você destacasse, né, um gol também simbólico, né, homenagem também ao Oscar também que o Arrascaeta fez aí, importante para esse momento, né? Nada mais justo. Minhas condolências a toda a família dele. A gente sabe quão importante ele foi para o esporte brasileiro. Então acho que nada mais justo do que hoje sair o gol com a 14, né, do Arrasca, em homenagem a ele. E agora é a gente caprichar um pouquinho mais. Em alguns momentos estamos perdendo um pouco o controle do jogo, porque estamos forçando muito. E aí acabamos dando espaço para ficar um jogo muito espaçado.
E esse não é um jogo nosso, não é um jogo que facilita pra gente. Então é a gente organizar um pouquinho mais para atacar um pouquinho mais, com um pouco mais de inteligência para não perder esse tipo de bola e controlar um pouco mais o jogo. Obrigada, Leão. Lai, quem tá aí contigo? Tá aqui o Jean Lucas, estava trocando a camisa ali com o parceiro dele, o Paquetá. O Léo Ortiz acabou de dizer que o Flamengo está, por muitas vezes, perdendo o controle do jogo e deixando o time mais espaçado. O Bahia tem percebido isso, você percebeu, e está faltando encaixar o passe, porque o passe não está saindo com naturalidade, né? Sim, cara, acho que o Flamengo tá com a posse de bola. Eles estão circulando a bola, mas a gente está em bloco baixo ali, eu acho que é muito difícil deles entrar com a bola controlada no nosso gol. A gente caprichar um pouco mais, a gente está pecando um pouco no passe. Ali na frente a gente caprichar um pouco mais. Sabemos que a gente tem capacidade para reverter esse placar no segundo tempo. Valeu, obrigado, Jean Lucas. Guga. Muito bem, torcida do Bahia marcando presença, o pessoal agora sendo flagrado nos bares aqui do Maracanã, olhando as palavras no intervalo de jogo, já voltamos. Esse faixa, e aí, hein? Guga, a gente viu, por parte do Flamengo principalmente, um acerto de passes maior do que do Bahia, né? O Bahia teve até algumas possibilidades, mas esse último passe ele não encaixou. O Flamengo, naturalmente, pela capacidade dos jogadores, na parte técnica e a boa movimentação. Você vê que o Pedro faz o movimento para o Arrascaeta poder servir com o passe. E depois leva uma dose de sorte, né, na saída do Vieira, e ele termina tocando a bola para o Arrascaeta, que fez essa linda homenagem. Você foi muito preciso, maestro. Tem a regra para aplicar cartão para quem tira a camisa, e tem o espírito da regra em casos absolutamente excepcionais. Né? Sensibilidade é tudo, especialmente quando você tem uma cena tão emocionante como foi essa do Arrascaeta após marcar o gol de uma partida em que o Flamengo foi dominante nesse primeiro tempo. Um Bahia muito distante das suas atuações recentes, especialmente fora de casa. O Rossi foi exigido uma vez nessa defesa, e aquilo que eu falei e repito, o Rossi é um goleiro que faz a diferença. Números do jogo, posse de bola do Flamengo, finalizações a mais para o Flamengo. O Bahia acertou uma única vez. Agora reparem, muito mais do que nos números, na movimentação, né, do Bahia. O Bahia pisou muito pouco, ou não pisou praticamente na área do Flamengo, diferentemente do Flamengo. Ficou meio encaixotado em função dessa boa marcação do Flamengo. Não perde, pressiona, né, conseguindo. E às vezes que o Bahia conseguiu, quando o Flamengo estava com essa defesa praticamente na linha de meio campo, não acertou o passe. Aí a jogada ela não funciona. E ficou um troca-troca dessa forma. Eu acho que não vale a pena para o Bahia, principalmente pela qualidade desses jogadores do Flamengo, se der espaço para Paquetá, Arrascaeta, com a movimentação dos três homens de frente, vai ter problema, né? E precisa, eu já falei, inclusive, uma participação maior do Everton Ribeiro. Ele é o cérebro desse time. Ele tem que ajudar um pouco o Jean Lucas ali no meio, na hora da criação, para poder servir, principalmente os dois homens que jogam nas extremas, para que essa bola possa chegar ao William José. Gente, os líderes estão vencendo, hein? O Palmeiras jogou e já venceu. O Flamengo, intervalo de jogo, vai batendo o Bahia. E o Fluminense, terceiro colocado, também já fez a parte dele, bateu o Santos na rodada. O São Paulo está fechando o G4, perdeu na rodada para o Vasco. O Bahia vai ficando estacionado na quinta posição que ele começou a rodada. E não será mais ultrapassado, porque o Atlético Paranaense já entrou em campo, Coritiba já entrou em campo, o Bragantino também. Resultado parcial, Flamengo 1, Bahia 0. Na metade de baixo da tabela, a novidade, repito, é o Corinthians entrando no Z4 nesta rodada após empate com Vitória ontem 0-0. Jogos, né, Jubuga? Porque você vê que o Mirassol tem 11 jogos. O Mirassol vai pegar o Flamengo, um jogo atrasado aqui no Maracanã. Remy e Chapecoense completam o Z4 do campeonato. Amigos, começo pela Camila. O Flamengo voltou, né? Voltou, e informação do Bruno Henrique que passou para mim aqui, ó. Voltou sem mexidas, agora o time todo já está dentro do campo. O Bahia ainda não, à exceção do goleiro Léo Vieira. Tá voltando agora, Guga. Tá voltando? E você acredita que com mudança? Tem mudança. Eu tô vendo aqui o Everaldo com a 27 e o Caio Alexandre com a 8. Eu não tô vendo aí o William José e o Gilberto. Me parece que o Gilberto. Daqui a pouco eu confirmo, mas Everaldo vai entrar com a número 27 no lugar do William José, que é a 12. E agora a plaquinha vai subir com Caio Alexandre também, número 8, no lugar do Gilberto, o número 2. É isso mesmo. E aí o Acevedo, difícil de falar esse nome, né?
Acevedo vai para lateral direita improvisado. E o Charles Rembert, que é o auxiliar técnico, voltou também com o comunicador ali, com a escuta na orelha esquerda. Lembrando que o Rogério Ceni está na cabine. A gente flagrou as imagens aí do Rogério Ceni na cabine, uma das cabines aqui do Maracanã. Lembrando que o Rogério Ceni está suspenso e ele não pode se comunicar com o auxiliar técnico dele nessa partida. Vai recomeçar o jogo. O primeiro toque na bola agora é do Bahia. Vamos nessa. Aí o Jean Lucas, revelado pelo Flamengo, grande destaque do Bahia. Nas últimas temporadas, pronto para recomeçar a partida também. Everton Ribeiro com o William José ao lado da bola. 0 ao cronômetro, Flávio Rodrigues. Confronto do G5 do Campeonato Brasileiro. Maracanã, bola rolando, Caio Alexandre ao lado ali do Everton Ribeiro, retomando as ações. Vamos nessa. 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. Everton Ribeiro. Dá um tapa lá do outro lado. Plata volta para marcar. Consegue escapar o Pulga. Ele é rápido, limpou. O Pulga deu. Atenção, Everaldo bateu para o gol fraquinho. Só recuou para o Rossi. Ele dominou bem e ficou de frente para o gol. O chute não saiu com potência, não saiu com pressão. Melhor para o Rossi. É o Pereira. Lucas Paquetá consegue o passe para o Lino. Recomeça o Acevedo. Sai, portanto, o Gilberto. Acevedo aparece com a camisa 5 de novo aqui na lateral. Saída errada do Léo Vieira. O Flamengo pega a bola de frente para o gol. Já se recompõe o Bahia. Lino. Toca no Paquetá, ele devolve. Começa a partida, primeiro minutinho do segundo tempo. Com esse resultado, o Flamengo vai pulando para a segunda colocação, ou segue na segunda colocação, né? Uma vez que o Fluminense, antes da bola rolar aqui, chegou a ocupar a vice-liderança. Os 3 primeiros colocados de momento vencendo. Paquetá. Esse resultado parcial leva o Flamengo a 28 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro sem perder no Maracanã. Já há mais de 1 ano e meio sem ser derrotado no Brasileirão. Recado que vem da arquibancada da torcida do Flamengo é para o time ir para cima. Everton Araújo para o Plata. O equatoriano toca no Léo Pereira. O zagueiro pela canhota do Flamengo carrega. Tenta um passo mais difícil. Caio Alexandre aparece para interceptar. O camisa 8 vai tentar puxar o ataque. Bom, agora ele coloca então o meio-campista mais criativo, de menos marcação, o Caio Alexandre, para fazer o time jogar. O Acevedo vem para a lateral direita e o Everaldo ocupa a posição ali de centroavante. Bom momento do Everaldo, né? Pouco a pouco ele vai retomando a boa fase no Bahia. Em 2023 ele fez 20 gols na temporada, foi a melhor temporada da carreira dele. Está de volta ao clube depois de passagem ruim no time do Fluminense. Arrascaeta, o Pedro está pedindo no comando, Arrasca da ponta por dentro, levanta a cabeça, faz a inversão, atenção, Plata está na grande área, Juba é quem marca, balançou o corpo, Juba, abre o compasso para desarmar, Varela domina, toca no Plata, aí o Lucas Paquetá, pisa, levanta a cabeça no bate-rebate, toca atrás, circula o Flamengo, Alexandro, Lino aparece para jogar na ponta. Já todo atrás da linha da bola o time do Bahia. Alexandro. Léo Pereira toca no Ortiz. Lucas Paquetá. Léo Pereira. O Flamengo troca passes no ataque. Como explicava pra gente o Maestro Júnior, vai fazendo o balanço do time do Bahia. Vai circulando nessa letra U, né? Bola na ponta direita, volta no meio campo, vem para a ponta esquerda. E isso vai movimentando as peças do time adversário. Quando abrir o espaço, dá estocada. Everton Araújo. E a imagem mostra as 2 linhas de 4 do Bahia.
Everton Araújo no Alexandro. Bola no Lino. Arrascaeta está pedindo por dentro. Lino deu traço no Acevedo. Desarmou parcialmente. Everton Araújo para o Arrascaeta. O Lino não foi para a bola porque se sentia impedido. O bate e rebate, a bola sai em arremesso pro Flamengo. Pegou no Acevedo por último, o árbitro confirma. Quer ver? Ó, tocou no joelho do Acevedo antes dela sair pela lateral. Acerta o árbitro, é arremesso pro Flamengo. Alexandro cruzou, Pedro passou da bola, tira a defesa. Jean Lucas dá um chute para tirá-la da grande área. Volta com o Varela. Ele ameaçou recuar, desistiu. Uga volta para marcar. Varela. Tentativa de jogada do Plata, não sai. É arremesso pro Bahia. Super terça-feira de Copa do Brasil no Sport TV. Feriadão de bola rolando. Botafogo e Chapecoense às 5 da tarde. São Paulo e Juventude às 7h15 da noite. Paysandu e Vasco às 9h30. Dose tripla. Tudo em sequência ao vivo no Sport TV Copa do Brasil. E vem Flamengo com Everton Araújo. Ele dá um passe para o Pedro. De calcanhar, que passe para o Arrascaeta. Léo Vieira. Fica com ela. O Pedro tem olho na nuca, não é possível. Tá ligado no jogo. Já tá vendo a jogada antes da bola chegar nos pés dele. Você lembra do gol do domingo passado? Tava ligado no jogo, vendo o Fábio adiantado, né? Aí o autor do único gol. Chegada do Paquetá fazendo a falta. Ao toque do Pedro. De primeira, de calcanhar pro Arrascaeta. Saiu abafando, fazendo a defesa o Léo Vieira. Milani, oi. Primeiro pelotão de aquecimento aí com o Saúl e com o Cebolinha. Vale destacar, né, o Cebolinha que tem contrato até o final deste ano, mas pode até ser negociado na janela do meio de ano, né, que o Flamengo já deixou claro. Não pretende permanecer com o jogador, né, tem interesse de outros clubes, até a vontade dele de repente voltar para o Grêmio, né. Que bola do Léo Pereira, hein? Em frente a marcação ali do Kiko Oliveira. Rossi devolve para o camisa 4. Rossi tenta sair jogando lá na ponta direita, vai direto para fora. Bora de Brasileirão, bora de Premier. Promoção Cartão que dá jogo. Concorra a uma TV por dia e um prêmio de R$100 mil. Participe em banco.bradesco/jogo. Flamengo retoma. Aí a bola do Lucas Paquetá. 6, quase 7 minutos. Paquetá abriu pro Plata, invadiu, tocou, passou do Pedro. Arrasca, bateu e defendeu. Léo Vieira. Defesa difícil porque no contrapé do goleiro. Teve tempo de voltar em 2 tempos pegar. Sai mal Bahia. Flamengo marca pressão e força os erros do time tricolor. E por isso esse segundo tempo é uma repetição do que aconteceu na fase inicial. No meio de campo do Flamengo, mais uma vez, se destacando o Paquetá. Sempre recebendo de frente para o campo adversário. Olha o passe, ó. Olha que precisão no toque e aí a finalização do Arrascaeta. Mas o cenário, o roteiro que se viu na fase inicial, de um Bahia que erra, de um Bahia que marca mal e de um Flamengo que induz esse Bahia ao erro e é muito objetivo, liderado no meio de campo pelo Paquetá, se repete. Vem pro ataque o Bahia. Everaldo tá pedindo no comando. Atenção, bola na ponta. Pulga, cruzou, primeira trave, ela fica viva, tira a defesa. O Bahia cresce na bola cruzada. E vem o Lino. E o Flamengo tenta contra-atacar. Arrascaeta, se ele levantar a cabeça, ele tem do outro lado Pedro. O arco e a flecha saiu, a inversão. Pedro bateu pro gol, defendeu Léo Vieira. Rápido o Flamengo no contra-ataque, fazendo o Bahia provar do próprio veneno. Tá só começando a segunda etapa. Começa a se soltar o jogo. O Bahia vem mais ofensivo, querendo mais o jogo na segunda etapa. Caiu o Caio Alexandre. Jean Lucas. Everton Ribeiro para o Caio Alexandre. De volta no Jean Lucas. Domina na meia esquerda, consegue o passe. Vem Pulga. Varela marca. Cruzamento para o Everaldo. Ele divide de cabeça com o Alexandre. Melhor para o lateral esquerdo. Lino aparece aqui atrás para jogar. Bahia está mais exposto. Não tem opção. Vai perdendo o jogo.
Lino contra o Acevedo. Ganha o camisa 5. Kiki. Caio Alexandre. Juba. Lateral esquerdo que costuma cair por dentro. Dá a jogada com o Pulga lá na canhota. Marcação do Plata. Bola tocada com o Jean Lucas. Pulga. Há pouco o Charles ele deu uma bronca ali no Everaldo. Não, pelo gesto dava para perceber que era para ele correr, para se movimentar, ter mais vontade. Acevedo. Aí o Everton Ribeiro levantou a cabeça, perna boa com a canhota, cruzou na boca do gol. Ela cai no colo do Rossi de graça. Fica com ela o goleiro do Flamengo, sai jogando rapidinho. O Bahia ataca e dá espaços. Ó o Plata. Avenida aberta para correr. Só agora chega o Jean Lucas em cima dele. Varela partiu, pediu. Lá do campo de defesa, já está na linha de fundo. Cruzamento para o Pedro. Atenção, Arrasca. Na trave, voltou. Pedro limpou. Pega o goleiro. Na trave. Contra-ataque de Almanac em alta velocidade do Flamengo. O Guga, são muitos gols perdidos, principalmente nesse segundo tempo, né? Você não pode desperdiçar tantas oportunidades, ainda mais com um adversário perigoso como é esse o Bahia, sobretudo nos contra-ataques. Kiki Oliveira erra de novo, vem o Flamengo, Arrascaeta, o Pedro tá pedindo, Arrasca bateu mal, perde mais um, o Flamengo vai empilhando oportunidades pra fora do gol. Bora de Brasileirão, tá aí o toque na trave do Arrascaeta, bora de Premier. Chegou o Leapmotor C10 com tecnologia Reef, ultra híbrido com experiência de condução elétrica 100% do tempo. Chegou o Leapmotor, o salto para a nova era. O Guga, o Lai trouxe há pouco a informação sobre a bronca do Charles em relação ao Everaldo. Falta o Bahia competir mais. O Flamengo está jogando um jogo que ele sabe da importância de uma vitória nessa para a subida na tabela. Agora o Bahia está competindo muito pouco. Por isso que o Flamengo tem, nesse segundo tempo, inclusive, já teve condições de ampliar o marcador. Jean Lucas toca comando do ataque, passa pelo Everaldo, Léo Pereira tira. Juba com Caio Alexandre. Motorzinho no meio campo, toca com Acevedo. O volante que virou lateral volta a jogar no meio campo. Tá aí o Kiki. Tenta partir para cima do Alexandre e também do Lino. Bola tocada do Everton Ribeiro, cavada do Caio Alexandre pro Acevedo, tentou limpar, atenção, se reequilibra, vem buscar Paquetá, recupera pro Flamengo. O jogo tá mais aberto, o jogo tá mais elétrico no segundo tempo, são só 12 minutos de bola rolando. Atenção, torcida tricolor, vem aí Copa do Brasil no meio de semana, o Sport TV 3 mostra Bahia e Remo, ao vivo no Sport TV. Para você, torcedor rubro-negro, será na quarta-feira a Copa do Brasil. Flamengo Vitória 9h30, também com transmissão do Sport TV. Everton Ribeiro vem para o Bahia, solta, Kiki Oliveira, um pouco mais atrás, Caio Alexandre, pisa na bola, cruzamento lá na segunda trave, o toque de cabeça vem tranquila a bola para o Rossi fazer a defesa. E na sexta-feira, o Sport TV 2 mostra 9h da noite, jogo 3 decisivo. Quem vai à final? Sesc Flamengo e Praia Clube, Superliga Feminino de Vôlei. Sport TV 2, sexta às 9h. Arrascaeta. 13 minutos. 13 passados do segundo tempo. Jogo bom. Confronto direto no G5 do Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado Flamengo. Vai batendo o Bahia, que é quinto na tabela. Com essa vitória, o Flamengo está pulando para a segunda colocação. Everton Araújo. Varela. Everton Araújo aparece na equipe titular mais uma vez. Jorginho descansa. Lino. Domina de frente para a marcação, são dois contra ele. Arrascaeta dá o carrinho porque o Everaldo puxaria o contragolpe. Providencial o carrinho do Arrascaeta. Paquetá toca no Varela, ele agasalha no peito, coloca no chão. Cruzamento, pancada na grande área, passa pelo Lino. Cai no Arrascaeta, vai tentar devolver, acabou o campo para ele. Bate rapidinho, o Bahia tem pressa para tentar pontuar aqui no Maracanã.
Jean Lucas. Acevedo. Mais encaixada agora a marcação do Flamengo. Equilíbrio na posse de bola, ainda assim o Flamengo, como costuma fazer com os adversários no Maracanã, com mais tempo com a bola no pé. Acevedo. Everton Ribeiro. 37 anos recém-completados. Para o camisa 10. Cidadão soteropolitano, né? Já homenageado também em Salvador. E vem o Acevedo, recebeu do Everton Ribeiro. Aí a bola, de novo nele, o camisa 10, levantou a cabeça, cruzou, tira Ortiz. A sobra do Juba. Aperta o Bahia. Caio Alexandre. Rola de ladinho, Acevedo. Por dentro, Juba de primeira, Jean Lucas. Dois times que tratam muito bem a bola no pé. Everton Ribeiro marcado pelo Alexandro, pelo Nino, aliás. Falta! A um passo da risca lateral da grande área. Falta para o Bahia bater. Uma das raras vezes no jogo que o Bahia trocou mais de 4 passos. Quando consegue trocar mais de 4 passos, consegue fazer algo produtivo. Tem sido muito irregular esse desempenho coletivo da equipe do Bahia. Agora a vinda do Acevedo para o lado direito, no lugar de Gilberto, deu mais consistência e produtividade ao Bahia. Guga, pegando o gancho aí que o PC falou, o Caio Alexandre, observei ele conversando com 3, 4 jogadores do Bahia e fazendo o gesto de tocar a bola, ficar com o controle do jogo pela bola. Daí a torcida do Flamengo fazendo barulho. E o momento é bom do Bahia. Raça rubro-negra, flamanguaça, urubuzada, as torcidas organizadas do Flamengo. A Bamor tá aqui também marcando presença. Olha a falta para o Everton Ribeiro. Vem o Bahia lá na segunda trave, direto para fora, sem direção. Bora de Brasileirão, bora de Premier. Fala algo que eu ainda não sei. Confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, Betano. Ortiz sai jogando com Varela. Bruno Henrique daqui a pouco. Daqui a pouco Bruno Henrique. Paquetá enfia. Vem Flamengo pro ataque com Plata. A bola quica. Juba vem pra cima dele na marcação. Plata, ele costuma ter o drible 1 contra 1. Da ponta, carrega por dentro. Passa pelo Arrascaeta. O passe não foi legal. Everton Ribeiro traz de volta o Bahia pro contra-ataque. Bola espetada na ponta. Everaldo acompanha a jogada. Tá querendo. Kiko Oliveira não solta. Devolve no Everton Ribeiro. O Everton Araújo, Xará, fecha na marcação, tá aí o Acevedo. Rola de ladinho, vem Juba. Juba um pouco mais à frente para o Jean Lucas. Volante que marca e aparece para jogar, bateu de longe, na trave! No travessão, Jean Lucas. Congela o Maracanã, a torcida do Flamengo prende o fôlego, que chute! Passa pelo Rossi, explode, beija o travessão e vai embora. Que imagem! Não escapa nada da lente do Premier, um espetáculo. Daqui a pouquinho, às 9h15, fechamento Sport TV, André Rizek, Denilson Show. Recapitulando, repercutindo, mostrando tudo da rodada 12 do Brasileirão. E vem Flamengo. Vem Flamengo de volta com o Paquetá. Perda boa. Faz a inversão para o Lino. Domina, já limpando o Acevedo, toca no Arrascaeta, o Pedro tá livre, defendeu. Léo Vieira no cruzamento que veio fechado demais, afunilou demais. Everton Ribeiro errou mais um passe depois de bater aquela falta lá. Deixa eu ver essa bola rápida do Arrascaeta. Jogo parado, falta para o Flamengo bater. Eu não sei se é impressão minha, maestro, mas o cansaço parece tirar já a precisão dos passes do Everton Ribeiro. Procede? Sem dúvida. É lógico que na bola parada, né, Guga, não tem pela qualidade dele. Ele errou aquele cruzamento ali, meio fora da curva, né? Mas tem um peso, né? Principalmente pela questão da idade, além de ter no meio-campo jogadores como Paquetá, Everton, Araújo, que são jogadores muito mais jovens e que têm
uma pegada muito mais forte. Com o passar do tempo vai ter isso. O Flamengo já vai mudar aí, né? Exatamente. Parece ser o Lino, viu? Pelo número que piscou na plaquinha. Vamos ver se vai confirmar. Falta para o Flamengo bater. Arrascaeta, 19 segundo tempo. Daqui a pouquinho alteração. Arrasca bateu na primeira trave. A bola vai voltar ainda para o Alexandro. Ele dá uma pisadinha, devolveu na confusão. Pedro estava impedido. Nem foi para a bola, por isso o Plata bate para o gol. Em cima do Juba. Escanteio para o Flamengo bater. Será que agora a alteração? Jogada... Vai ser agora. Vai ser agora, amiga? É isso, então confirmando mesmo, quem sai é o Samuel Lino com a 16 para a entrada do 27, Bruno Henrique. Aplaudido, Lino. Muito. Por que ele cresceu de produção com o Leonardo Jardim, maestro? A liberdade que foi dada pelo Leonardo Jardim para que ele não ficasse muito fixo, né, no meio campo. Tem outra coisa, Gu. A ajuda que ele dá ao lateral, ela é muito grande. Nesse esquema que foi montado, como ele adiantou o Pedro para jogar com o Arrascaeta na saída de bola do adversário, esses homens que jogam pelo lado fazem isso. Tanto o Plata, qualquer um que joga ali. O Samuel Lino se encaixou perfeitamente nessa parte tática. Super ídolo, Bruno Henrique, aplaudidíssimo. Já vai para a grande área para tentar o toque de cabeça, uma das especialidades dele. Bola levantada na primeira trave, Ortiz, na trave! Beija o travessão, tem desvio, é outro escanteio para o Flamengo bater. Ortiz, pim! Ela quicou, pingou no travessão nessa bola dividida. Escanteio para o Flamengo bater, Pedro não acredita no que vê. E a torcida vai agora, segue homenageando, é Bruno Henrique. E foi muito bem também na Libertadores, na última rodada da competição internacional. O Flamengo é líder do grupo e tem a melhor campanha geral da Libertadores. Levantamento da Arrascaeta, na primeira trave, bola fechada demais, Acevedo tira. Alexandro fica com ela, toca de volta numa Arrascaeta. Ele circula um pouquinho mais atrás ainda para o Everton Araújo. Bola levantada na grande área. Atenção, bola dividida, fica Juba uma, duas vezes com ela. Aí vai puxar o contra-ataque para o Pulga e tem velocidade, tem drible. Olha como o Flamengo tenta voltar para tentar matar a jogada. Paquetá deu bote, não achou. Nem tampouco o Plata. Bola invertida aqui com o Acevedo. Kiko Oliveira tá pedindo, é para ele. Bola enfiada do Kiki, que bola! Pro Acevedo, bateu, espalma, Rossi, sensacional de novo! Na bola prensada, volta pro Rossi. O jogo é bom, no Maracanã tá tudo aberto, 1-0 só pro Flamengo. Ô Guga, a primeira escapada que deu o Acevedo sem marcação, que o Bruno Henrique acabou de entrar. Esse tipo de jogada com o Samuel Lino não acontecia exatamente porque ele faz muito bem essa função ajudando o lateral. Vivo, quente, elétrico jogo, vem Flamengo, Varela faz a inversão pro Arrasca, passa do ponto da bola, é só tiro de meta. Bora de Brasileirão, bora de Premier. Agora você pede Brahma no Zé Delivery e parte do valor vai pro seu time do coração. Ou seja, você ajuda o seu time assim. Beba com moderação. Kiki Oliveira vem pro ataque, Everton Araújo deu bote para cima dele. A bola sai em arremesso para o Bahia. Os caras estão entregando o que a gente imaginava, PC. No segundo tempo, o Flamengo começou muito melhor, criando seguidas oportunidades, mais até do que na fase inicial. E pelo lado do Bahia, uma simples modificação. A vinda do Acevedo para a lateral direita, onde ele estava atuando comumente, já deu uma outra dinâmica ofensiva à equipe do Bahia. O que ainda impede o Bahia de uma evolução melhor é que o Everton Ribeiro, comparativamente a outros jogos, está tendo a sua atuação mais discreta. Everton Ribeiro dá o toque, Kiko Oliveira chega na linha de fundo, cruza para trás, tira Plata, volta para marcar de cabeça e puxar o contra-ataque para o Flamengo. Pedro empetecou, bolinha nela, trabalhou no alto, mostrando o domínio, e vem o Flamengo no ataque de volta com Plata. Juba é quem marca, ele vai para cima, Arrascaeta puxa a marcação, bate Plata, ela sobra, Bruno Henrique, Acevedo vem para proteger contra ele. Everton Araújo tentou o passe, o Everton Ribeiro do Bahia fica com ela. Gente, o jogo está absolutamente aberto.
Não dá para apostar as fichas em nenhuma das partes a essa altura. 2 bolas na trave no segundo tempo, uma para cada lado. Boas defesas dos 2 goleiros. O Flamengo vai levando a melhor pelo primeiro tempo, que fez 1 a 0, gol do Arrascaeta. Acevedo. Kiko Oliveira está na ponta. Bola para ele, carrega, toca curto. Everton Ribeiro. Não cava, toca para o Caio Alexandre. Arrascaeta quem marca. Bola de letra, Caio Alexandre está na linha de fundo, pode cruzar. Ela passa da primeira trave do Jean Lucas. Fica com ela Bruno Henrique. Pedro domina, tenta escapar da marcação do David Duarte. Tive impressão do último toque do jogador tricolor. Confirma a arbitragem, arremesso pro Flamengo. De La Cruz daqui a pouco. De La Cruz daqui a pouquinho. Vocês têm candidato para sair? Eu acho que ele vai tirar o Arrasca para poder dar um pouco mais de consistência nesse meio campo. O jogo está muito aberto e o Arrasca já não está conseguindo mais acompanhar a velocidade do jogo no meio campo. Acompanha o relator. Os comentaristas apontam para Arrascaeta. Vai oxigenar o time. De La Cruz também é um construtor. Repito a informação, com o gol marcado hoje, Arrascaeta chega a 104 com a camisa do Flamengo, entra no top 20 dos artilheiros da história do clube e é o 3º maior garçom, o cara que dá mais passes para gol, né? Atrás apenas Zico e Júnior. O Guga, ele fez uma boa partida, talvez em termos físicos, né? A intensidade do primeiro tempo, a gente tem quanto agora? 5, 6. 25, né? Ele manteve o nível, não somente na parte física, mas a parte técnica mesmo, fazendo ótimas jogadas, inclusive naquela cabeçada na trave, né? Logo no começo do segundo tempo. Aprumou, entrou em forma. Um começo de temporada muito difícil para o Arrascaeta. Alexandro balançou, Kiki vem na marcação, Acevedo, bem na marcação, tira. Vai mudar o Bahia. Bahia melhorou demais na segunda etapa, daqui a pouco muda. A informação é do Ricardo lá, ele já informa quem sai, quem entra. Os técnicos começam a usar tudo que podem do banco de reservas. O jogo segue aberto, vitória parcial do Flamengo. Ainda hoje tivemos Inter 1, Mirassol 2, Santos 2, Fluminense 3, Coritiba 2, Atlético 0. Kiko Oliveira toca no Everton Ribeiro. Ele ajeita para o Caio Alexandre, dá até para bater para o gol, prefere o passe. Corredor central, vem Juba. De volta para o Everton Ribeiro. O Everaldo está lá na segunda trave esperando pelo cruzamento. Acevedo levantou, é lá que ela vai. Muito forte, Pulga. Corre para evitar a saída. O Plata vai até o final. Acaba só protegendo para ficar com um tiro de meta para o Flamengo. Vê o trabalho desses 2 homens que jogam pelos lados. Praticamente existe um desgaste muito grande. E é por isso que normalmente eles saem do jogo, né? Por esse vai e vem que eles são obrigados a fazer na ajuda dos laterais. Bom, o Araújo é o primeiro a entrar porque o Ademir ainda conversa com o Charles Rembert. Vamos lá, Lai, tô contigo e não abro. Everton Ribeiro é um dos que vão sair. Everton Ribeiro entra com o número 15, o Michel Araújo, e o Ademir com a número 7 para a saída do Eric Pulga. O Everton Ribeiro nos últimos 3 jogos, aplaudido pelo torcedor do Flamengo aqui, o Everton Ribeiro. Também, amigo, linda imagem que a gente capta na torcida do Bahia e ouve a torcida do Flamengo embalando contigo, tá aí, ó. Everton Ribeiro aplaudido por todo o Maracanã. Uma cena rara que merece registro. 11 títulos conquistados pelo Flamengo. Ouçam, Maracanã, ouçam. O que é o respeito? Maravilha! Você colhe o que você planta, né? E o Everton Ribeiro é um profissional exemplar. Foi no Flamengo e continua sendo Bahia. Everton Ribeiro aplaudido no Maracanã. Vem Flamengo, Plata. Solta com o Arrascaeta. Ele ameaça trazer para a linha de fundo. Deu no Plata, saiu o goleiro. Atenção, Pedro de letra para fora. Tá viva. Bruno Henrique evita a saída.
O toque do Pedro não foi em direção ao gol. Quantas oportunidades perdidas pelo Flamengo na segunda etapa. Segue em cima ainda, Paquetá. Bahia também teve oportunidades. Grande jogo. Acevedo intercepta, tira para a equipe do Bahia. Vai tentar puxar o contra-ataque, se atrapalha. A bola fica prensada atrás. E o jogo está parado no Maracanã. Vai entrar com as modificações. O Ademir fica aqui do lado direito e o Kik foi lá para o lado esquerdo. Você o vê no alto do vídeo. Paquetá com um problema ali no queixo. E você vê a jogadaça para o Plata tocar atrás e o Pedro tentar de letra. O maestro, foi excesso de capricho? Nada, recurso. Ele não tinha Ivani, como finalizar. Vai, Camilo. A princípio, acho que vamos ter uma estreia nessa temporada, viu? Saul foi chamado também, deve fazer a entrada junto com o De La Cruz. Depois de uma longa recuperação de um problema no calcanhar, Saul volta ao time do Flamengo. Informação importante da Camila Barbieri. É mais um reforço o elenco. Ademir. Toca para o Caio Alexandre. Tentou devolver para o Ademir. Ele se enrosca com a marcação. O árbitro entendeu que foi choque normal. Trombaram os jogadores. O Léo Pereira está caído. O Ademir também. Sem falta. Mas pausa para atendimento dos atletas. Esse é o lance. O Ademir já vinha cambaleando e ele se choca ali com a região do quadril do Léo Pereira. Problema no braço também direito do zagueiro pela canhota do Flamengo. Olha, a gente vinha informando, né? São os dois melhores ataques de todo o ano de 2026, Flamengo e Bahia. E as duas melhores defesas do Brasileirão. Pedro de novo, Pedro para fora do gol! Léo Vieira toca na bola, ele quase fez. De novo! O goleiro Léo Vieira adiantado, o Pedro viu do meio campo, bateu! Tapinha na bola de leve do Léo Vieira para evitar mais um gol do meio da rua. Pedro tá ligado, o maestro Júnior tem dito. Jogador atento, que parece ter olho na nuca, que visão periférica. Ele domina de costas pro gol, ele já sente o goleiro fora da meta, ele gira e bate. É porque ele já devia estar observando, né, que o Vieira fica fora do gol em certas situações. Escanteio, Arrascaeta, 31, reta final do jogo, bateu direto, fechado, vai buscar o Léo Vieira para ficar com a bola. E aí, PC, tá mais pro Flamengo fazer o segundo ou pro Bahia empatar o jogo? Jogo inteiramente aberto. O Flamengo criou inúmeras oportunidades, não conseguiu converter e, evidentemente, as alterações feitas pelo Leonardo Jardim, elas contemplam exatamente isso. Um jogo em que o Flamengo é dominante, está criando oportunidades, mas nas raras ocasiões em que vai ao ataque, o Bahia conseguiu ser ameaçador. Essa é a preocupação do Leonardo Jardim. Ademir do ataque, Everaldo de costas para marcação, ajeita, Araújo, carrega para perna boa, perna canhota, toca no Paquetá, sobra, Juba, devolveu, tá na entrada da grande área, Léo Ortiz tira, bola ajeitada para quem chega de trás, cabe Alexandre para o Juba, devolve ainda, corredor central, Acevedo, erra o passe, o Plata vem e ganha! Contra-ataque rápido. O Plata dá o bote no campo de defesa, vem pro ataque, já tá na entrada da grande área, pedalou contra o Juba, saiu o goleiro, bateu Plata, pra fora do gol, Léo Vieira pega de novo. Léo Vieira, quarto jogo dele apenas como titular, salva o Bahia, pegando uma atrás da outra, o Plata não acredita no que vê, ele dá o bote, ganha. E vai para a grande área, para perto da canhota, dá o traço para cima do Juba, Léo Vieira sai, fecha o ângulo e tira a bola da direção do gol, escanteio. Que jogo ficou fazendo o Plata, né? Porque ele sai lá de trás, porque ele ajuda na marcação. Foi a segunda vez que ele protagonizou uma jogada de ataque depois de antes estar ajudando na marcação. Troca. Vamos lá. Vamos lá, então saiu 52, Everton Araújo para a entrada do 8, Saul fazendo o primeiro jogo dele nessa temporada, recuperado de lesão. Quem sai também é o Arrascaeta com a 14, para a entrada do De La Cruz com a 18, conforme você já tinha antecipado aí, né? Nossos comentaristas sabem tudo. De La Cruz então vai para a bola parada, Arrascaeta sai aplaudido, é o autor do único gol da equipe do Flamengo. 34 minutos.
Grande jogo, justificando porque o confronto direto do G5 do campeonato. Duas das melhores equipes se enfrentam na 12ª rodada e entregam tudo, especialmente na segunda etapa. De La Cruz na primeira trave. Atenção, Paquetá! Gol do Flamengo! Paquetá de novo, vice-artilheiro do Flamengo na temporada, com a perna canhota depois da bola batida na primeira trave, sobra para ele. Saul entrou, participa, De La Cruz bateu, atenção, toque para trás, Paquetá. Pancada seca na cara da bola, o Flamengo na reta final do jogo. Saul, De La Cruz, funcionam as alterações do Leonardo Jardim. Paquetá confirma a boa fase e manda pro fundo do gol. 2 para o Flamengo, 0 para o Bahia. O Flamengo volta para a vice-liderança do campeonato com essa vitória. Paulo César Vasconcelos. Aquele gol que dá tranquilidade. Há pouco você me perguntou como é que está o jogo. Estava em aberto, agora não. Agora vai ser permitido ao Flamengo, que não vai diminuir o seu ritmo, administrar melhor. O gol premia aquele que é ao lado do Pedro, para mim, é o melhor em campo, Paquetá. 2-0, 35 minutos do segundo tempo. O Bahia lutou bravamente, melhorou demais na segunda etapa, teve chance para empatar o jogo, achou o travessão do goleiro Rossi e o Flamengo castiga. Mas essa o treinador esfregou as mãos quando saiu o gol. Eu coloco o De La Cruz, ele bate o escanteio. O Saul, no primeiro toque, ele ajeita para o Paquetá. Recuperado pelo treinador, jogando de segundo volante, volta a brilhar, maestro. Não, você não reparou, que você ficou olhando a comemoração do jogador. Você tinha que ver a vibração da comissão técnica, né? Porque exatamente isso é uma jogada trabalhada, né? E os dois que entraram, né? De La Cruz e a participação também do Saul. Mas isso é jogada trabalhada e naturalmente a comissão técnica, por isso que eles vibraram tanto quando fizeram o segundo gol. Aqui no banco de reservas do Bahia, o Everton Ribeiro se levantou, foi até próximo ao Gilberto, eles estão com o monitor ali e revendo a jogada, tentando entender, né, qual foi a falha, qual foi o erro do Bahia nessa marcação aí no escanteio. Vai começar a festa, é o que eu ouço na arquibancada do Maracanã. Vem o Bahia, peitudo, organizado, Bahia vem para ataque, traço do Pulga, adiantou demais, acabou perdendo. Kik lá do outro lado, né? Ele trocou desde que o Kik entrou, ele trocou de lado, tá lá na canhota para o Ademir jogar na ponta direita. Caio Alexandre, corredor central. Aí o Acevedo. 37 minutos, reta final do segundo tempo. Pisando a bola, Caio Alexandre. Juba, circula. Vem embora o Bahia. Festa na arquibancada do Maracanã, festa na favela e em todo o Brasil. O Flamengo vai triturando mais um adversário no Campeonato Brasileiro. E não é um qualquer adversário. É simplesmente o melhor visitante. Bola do Caio Alexandre. Vem o Bahia. A bola batida no colo do Rossi. Ele agradece, sai rápido, vai lançar o Bruno Henrique ou mesmo o Pedro. Vilani. A informação. Mais um retorno importante, viu? O Everton Cebolinha está conversando ali com a comissão técnica, com o José Barros, vai entrar daqui a pouco. E Luiz Araújo. Daqui a pouco mais duas alterações no time do Flamengo, informa Camila Barbieri. Ricardo Lai, do outro lado, informando tudo da vida do tricolor. Araújo por dentro, Everaldo. Pode levantar na grande área, ela vem por baixo, tira Varela. Toque de cabeça, o Plata acabou escorregando, facilita o trabalho do Bahia que fica com ela. Juba. Fechamento Sport TV, 9h15, toda a repercussão da rodada. André Rizek, Denilson Show. Caio Alexandre toca, Araújo com a perna esquerda, vai daí, bateu pro gol, direto para fora, é só tiro de meta. Bom, já que vocês são bons em acertar, vamos lá. Quem sai agora para as entradas de Cebolinha e Araújo? O Pedro com certeza, porque aí ele vai botar o Bruno Henrique de centroavante e
Ponto pro Maestro Júnior. O cara parece que jogou bola, viu, o PC? Cara, mas não é muito difícil, não. Essa... O outro deve ser o Plata, né? Deixa eu ver. Exatamente. Com essa dupla aqui, eu vou às alturas. E do Bahia, então? Sanabria vai entrar com a 23. Quem é que vai sair? Quem sai? Sanabria. O Kiko eu acho que é um deles, hein? Se você gabaritar, o jantar tá na sua conta. Deixa eu ver, vai subir a placa. Luiz Araújo entrou. Vem o Sanabria. Não é possível. É ou não é, Lai? É ele. Não precisa dizer nada aqui, tudo na conta do Maestro. E pode pedir prato caro também, viu, Camila? Bom demais, então vamos registrar. Aquela velha sardinhazinha frita já tá ótimo, galera. Fim de domingo, né, galera? Que vinhozinho. Sanabria entra na equipe do Bahia. Pedro e Plata vão embora. Everton, Cebolinha e o Luiz Araújo entram. Ô, Vilani. Festa na favela, é o que eu ouço agora na arquibancada do Maracanã. De la Cruz, Paquetá, tá aí o Bruno Henrique. Oi, Camila. No momento que o Saul foi chamado, viu, o Luiz Macedo, que é um dos médicos integrantes aí da comissão técnica do Flamengo, veio correndo pra cá, ele passou por mim, eu falei, tá tudo bem com ele, né, vai entrar 100%. Ele, não, tá tudo 100%. Então ele veio acompanhar de pertinho o retorno desses dois jogadores, além do Cebolinha também, né. Vem Cebolinha, vem Flamengo. Acevedo corre para trás, Cebolinha bate pro gol. Ela passa à esquerda. Tiro de meta pro Bahia bater. Tem um show agora da torcida do Flamengo com os aparelhos celulares na arquibancada do Maracanã. Todo mundo fazendo a sua parte para deixar a festa rubro-negra até aqui completa. Público. Troca de energia entre time, comissão técnica e arquibancada no Maracanã. Esse é um momento também muito festejado pela torcida, o público. Diga lá. Bom público, hein? 64.565 torcedores na noite de hoje. Casa cheia. Mais gente até do que na quarta-feira contra o Independiente Medellín pela Libertadores. 5 vitórias seguidas, o Flamengo embala. Bruno Henrique. Bola cavada. Muito forte para o Saul. David Duarte espera pela chegada do Léo Vieira. Ele manda lá para frente. O Flamengo que se transformou após a derrota para o Bragantino por 3-0. O jogo seguinte foi contra o Santos. E de lá para cá é um Flamengo que tem combinado resultado com desempenho muito consistente. Os resultados não estão acontecendo por obra do acaso, por um acidente, por um lance de sorte aqui ou ali. Não. O Flamengo tem jogado bem. Luiz Araújo vem para ataque. Juba marca. Luiz Araújo passou de passagem. Mingo aparece para ficar com ela. Tira mal. Varela. Impressionante como o Flamengo ocupa o campo inimigo, né? Marca correndo para frente. De la Cruz. Ortiz devolve para o uruguaio. Gente, o Bahia é um time muito organizado. Não à toa o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje joga bola. Correu o risco de tomar o empate, é verdade. Por qualidade também do Bahia, especialmente no segundo tempo. Mas acerta outro grande jogo rubro-negro. Luiz Araújo para o Paquetá. Ele tenta o toque de calcanhar. Para na marcação. Araújo. Bola tocada. Everaldo. Levanta a cabeça e distribui com o Acevedo. Olha, Lucas Paquetá momentaneamente fora do campo, está mancando atrás do gol do Léo Vieira. Lentamente ele vai se recuperando. Parece um problema ali na perna esquerda, está fora da imagem. Agora sim, não escapa nada da nossa lente, vamos buscar. Já está mais atento Paquetá. Bola levantada, Bahia vem. Entrada da área, Everaldo ajeita para quem chega de cabeça. É Varela. Paquetá está fora do jogo porque é impedido. Luiz Araújo, que passe! Bruno Henrique, agora o Paquetá está habilitado, atenção! Dominou, bateu, pegou, Léo Vieira. Tá mancando, tá sem condição de jogo, Paquetá. O passe era pro Cebolinha, né? Que ia entrar livre. Foi válido o passe pro Paquetá também, mas talvez o Cebolinha ficasse
numa posição mais privilegiada, porque estava quase central. E vem o Bahia, bola no comando, atenção, a batida para o gol, passa à esquerda, sem direção, Araújo queima para fora, é tiro de meta pro Flamengo. Ô, Guga, e só para completar a informação dada agora há pouco pela Camila sobre o médio, ele é simplesmente neto de Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo, que fez o seu nome no Flamengo, no Bahia, técnico campeão brasileiro, no Real Madrid e no Barcelona. Olha que história linda. Paquetá está sem condição, você tá vendo aí na imagem recuperada eles se comunicaram com o banco de reservas. David Duarte de cabeça. Vai ter que segurar as pontas aí o Paquetá, não pode mais trocar o time do Flamengo. Tá mancando com a perna esquerda lá o camisa 20, autor do segundo gol. Arrascaeta e Paquetá. Flamengo 2-0 no Bahia, reta final do jogo, 45 minutos. Mais 4. Vamos a 49, informação da Camila. Bahia ataca. Ademir. Com a perna da canhota, cruza na primeira trave e tira a defesa. Voltava Saul para afastar. Copa do Brasil. Quarta-feira o Sport TV mostra Flamengo e Vitória às 9h30 na próxima quarta. Copa do Brasil para o Bahia. Sport TV 3 também mostra. Na quarta, 7 horas da noite, a parada será contra o Remo. Tem nuance de vingança? Remo castigou o Bahia no Mangueirão. Araújo toca Acevedo, invadiu a grande área. De la Cruz aparece para prensar. Você que está com a gente também no fechamento Sport TV ao vivo. Daqui a pouquinho André Rizek e Denilson Show para recapitular toda a 12ª rodada. Os gols, análise dos nossos comentaristas. Luiz Araújo, Bruno Henrique está partindo e pedindo. E vem o contra-ataque. Se ele devolveu, Luiz Araújo sai na cara do gol sozinho. Segurou o passe. Toca no Cebolinha. 46, o primeiro dos 4 minutos acrescidos já se foi. Vem Flamengo. Agora é fazer o tempo passar para o time do Flamengo. E o Bahia, impotente a essa altura, também não se desgasta à toa. Guga, só para aproveitar e dizer, novamente o Flamengo faz um bom jogo em termos físicos, em termos técnicos, em termos táticos, né? Como repetindo uma boa atuação como teve na última quarta-feira. E eu acho que isso se deve exatamente à subida de qualidade do trabalho físico, né? Porque esse time teve problemas no início do ano muito grandes. Vem o Bahia. Everaldo, são os 2 melhores ataques frente a frente da temporada. A inversão do Everaldo, Jean Lucas agasalhou no peito, ele já queimou o travessão do Rossi uma vez. Cebolinha vem para recuperar a posse do Flamengo, Everaldo briga por ela e ganha. 2 defesas muito sólidas também, né? Agora o Flamengo segue com os 10 gols tomados nessas 12 rodadas, o Bahia vai a 11 gols tomados. Jean Lucas com Acevedo. Acevedo com o Ademir. Recuperado da lesão no ombro, reaparece no time o Ademir. Bola tocada do Caio Alexandre, impedimento marcado, posse de bola pro Flamengo. Para você também, PC. Venceu e convenceu, aqui vai dando Flamengo. Venceu e convenceu, como tem acontecido desde o jogo contra a equipe do Santos. Quarta-feira contra o Independente, quinta-feira, perdão, contra o Independente Medellín. Teve uma atuação muito consistente. Eu diria que a de hoje foi superior. Em nenhum momento o Flamengo perdeu o controle do jogo. Segundo tempo, Bahia, a partir da ida do Acevedo para o lado direito, conseguiu ser um pouco mais presente do ponto de vista ofensivo, mas o roteiro do jogo o tempo inteiro foi escrito pelo Flamengo. Os líderes do campeonato vencem. Palmeiras fez a parte dele, bateu o Atlético Paranaense 1-0, é o primeiro colocado. Flamengo é o segundo colocado, vai vencendo o Bahia no confronto direto do G5, 2-0. Tivemos hoje também de virada. Fluminense 3-2 em cima do Santos na Vila Belmiro. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no fechamento Sport TV. Uma outra coisa, Gugu, o Bahia, quer dizer, fez o seu jogo como vem fazendo até agora. Só que pegou uma equipe hoje, entendeu? Com muitos acertos, né? E continua, o Bahia está ali, em quinto lugar. Quer dizer, sem problema nenhum. Vai continuar essa trajetória para continuar entre os primeiros colocados do Brasileiro. Olha,
a preocupação é com a perna esquerda agora do Paquetá. Ele desmontou no gramado, ele está com a mão no joelho, reclamando desde daquela queda que ele teve atrás da linha do gol. Ó, tá sendo ajudado para se levantar. Problema no joelho esquerdo do Paquetá. O Pedro vai conversar com ele. É o ponto de atenção e preocupação da torcida do Flamengo. O Flamengo vence o jogo 2-0 num jogo duríssimo contra o competente Bahia. Camila Barbieri no gramado. Ele fez sinal para o Pedro de como se fosse a perna tivesse dado uma esticada assim, né, no músculo. Camila, esse sinal que ele deu. A gente está mostrando, ao apoiar, ele fez aquele movimento com o chicote. Ela deu uma falseada quando ele apoia a perna esquerda. E a gente foi buscar para ilustrar para o torcedor do Flamengo o porquê da preocupação com o joelho esquerdo do Lucas Paquetá, amiga. É isso, ele fez esse mesmo gesto pro Pedro, né? Mostrando como se tivesse esticado mesmo ali, saindo mancando. Já foi rapidinho o Paquetá para o vestiário, mancando. Claro que agora vai começar o tratamento com gelo, vai para o exame de imagem para saber a real condição do joelho esquerdo. Não dá para a gente dizer absolutamente nada num primeiro momento, a não ser a dor, o incômodo, a imagem flagrante da câmera do Premier. Que está indo pro vestiário. Falei, inclusive, aqui rapidamente com o Luiz Macedo, né, o médico do Flamengo. Ele disse, claro, que é muito cedo para falar, mas disse que está reclamando de dor bastante. O Paquetá, claro, que vai passar por exames para a gente saber o que aconteceu. Comissão técnica comandada pelo Leonardo Jardim, agradecendo aos jogadores do Flamengo. Aliás, há uma reunião de rubro-negros e tricolores no centro do campo. Os jogadores não vão pro vestiário num primeiro momento. Ficam reunidos ali no centro do gramado. Não sei se minha interpretação é correta, mas me parece uma homenagem ou mais uma. Eles vão agradecer a torcida agora, né? Os jogadores do Bahia se dirigem à torcida tricolor e a torcida do Flamengo ao setor norte aqui do Maracanã, onde também fica a galera. Eu tô por vocês, tá, amigos? Camila Barbieri e o nosso Ricardo Lai com as entrevistas finais. Eu acho que o Bahia vai falar primeiro. O Everton Ribeiro está vindo aqui, cumprimentando funcionários do Flamengo. E a gente vai abordar com o Everton. Everton, queria que você falasse sobre o jogo do Bahia. O Bahia teve chances de empatar. O Flamengo também foi muito dominante, né, em muitos momentos da partida. Por onde que o Bahia poderia ter conseguido uma melhor sorte aqui no Maracanã? Acho que, dependendo do resultado, a gente fez um bom jogo. Mas temos sempre mais detalhes, né? A gente sabe que aqui é muito difícil jogar. Uma equipe muito qualificada, então poucos erros que a gente cometeu e eles não erram, é muito difícil. Mas a gente tem que manter essa concentração, erguer a cabeça para poder fazer um bom jogo na quarta, jogo eliminatório. Então a gente tem que levantar a cabeça logo, acertar o que a gente errou esse jogo e bola para frente, que tem um campeonato pela frente, temos que estar sempre crescendo e melhorar o que a gente tem errado. Completou 37 anos agora, né, no dia 10, parabéns. Queria que você falasse também sobre a sua saída, né? Sempre quando você volta aqui, o carinho da torcida do Flamengo e aplaudido pelos dois torcedores, né? O sentimento de um jogador que é ídolo aqui, fez história e sempre é lembrado e homenageado. A gratidão eterna, né? Por tudo que eu vivi aqui, pela torcida que sempre me apoiou, sempre esteve comigo. Então, voltar aqui é sempre muito especial. Felizmente, hoje perdemos, mas estar aqui diante desse palco, onde fui muito feliz, tá podendo ter essa oportunidade de jogar. Então, agradeço a Deus por tudo que eu vivi. E agora, como eu falei, voltar a atenção para o próximo jogo e poder fazer uma grande partida e sair com o triunfo dentro de casa. Obrigado, Camila. Vamos lá, estou aguardando aqui, vamos ver quem vem primeiro. O Arrascaeta, porque a gente tem que ouvi-lo, né? Por conta dessa homenagem incrível que ele fez ao Oscar. E também daqui a pouco o Saul. Arrasca, tudo bem? A gente estava vendo aquele momento tão emocionante, né? Da sua homenagem ao Oscar.
Importante destacar isso, você usando o número, né? Que foi dele, que também já foi seu. Fala um pouco dessa vitória importante para o Flamengo, desse momento também especial. Sí, un juego que era muito importante para nós, vencer dentro de casa, continuar na parte de cima da tabela. E queria aproveitar também para mandar um grande abraço para todas as famílias, amigos de Oscar, nesse momento tão difícil. Tinha colocado na minha cabeça hoje tentar fazer um gol para retribuir, aumentar um pouquinho mais essa homenagem, esse momento tão especial. Fico feliz de poder compartir com todo o pessoal aqui nesse momento que vai ficar marcado para sempre. Aquela cesta lá, aquele arremesso que você deu de 2 pontos, de 3 pontos, como é que foi? Não, como eu falei, simplesmente só para retribuir aí e homenagear um fenômeno como foi Oscar. E não só dentro do campo, sino fora do campo também. Na verdade que allegados me han dicho que ha sido uma grande pessoa. Pode entrar, pode interromper, não tem problema. O Saul está perguntando se ele pode falar. Ô, Saul, que momento especial, né, para você, especialmente, não conseguir aí jogar até agora nessa temporada, fazer a tua estreia e já participar do gol. Incrível. Sí, la verdad que muy contento de poder estar de vuelta. Hoy he tenido mucha suerte porque hoy ha venido mi hija a verme por primera vez desde hace mucho tiempo. No están siendo días fáciles para mí, ya que mi hijo mediano está en la UTI, llevo 3 días durmiendo en el hospital y poder jugar hoy, pues bueno, te hace despejarte un poco, disfrutar y ver a mi hija en la grada me pone muy contento. Muitas complicações no meio disso tudo, né? Difícil, e você conseguiu fazer uma boa atuação num jogo importante também, que a gente registrou a homenagem também ao Oscar Schmidt, né? Com a camisa do Flamengo, foi um grande jogador de basquete também. Um momento bem especial. Sí, muy especial. Ya la Arrascaeta celebró de la manera que había que celebrar hoy. Era un día especial para el club, un día especial para todos los flamenguistas. Creo que hemos hecho un grandísimo trabajo en el partido, una buena victoria, 3 puntos y a seguir. Agora, só para a gente finalizar, viu? Teve muito um acerto ali naquela troca, né? Entra o De La Cruz, entra você também, e vocês dois participaram do lance do gol, né? Teve uma conversa especial sobre isso, hein, antes de vocês entrarem? Sí, antes de entrar estaba diciendo al cuarto árbitro que hiciese el cambio ahora porque pensaba que yo iba a hacer gol. Tengo muchas ganas de celebrar mi primer gol oficial con Flamengo y la verdad que me gustaría que fuese en Maracaná con nuestra gente y por eso le estaba diciendo a Nico, Nico, ponle al primer palo a ver si meto gol. Pero bueno, no ha podido ser gol, pero asistencia por lo menos y ya está, todos contentos. Importante ajudar a equipe, né, Saul? Obrigada, viu? Vilani, tá contigo. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado também ao nosso Ricardo Lai. A gente vai recapitulando os gols da vitória do Flamengo. A Arrascaeta abriu o placar ainda na primeira parte do jogo, no primeiro tempo, depois desse passe do Pedro. Pedro que vinha de 2 gols no Fla-Flu, hoje mais solidário. Essa imagem que é uma das principais do final de semana. A Arrascaeta levantando o número 14 que vestia o Oscar, arremessando, fazendo homenagem também ao nosso Mão Santa. O Saul dando o passe para o Paquetá, depois do escanteio do De La Cruz. 2 jogadores que tinham acabado de entrar, De La Cruz e Saul. O Paquetá mais uma boa partida dele, fazendo o segundo e último gol do jogo. O gol da vitória. 2 para o Flamengo, vice-líder do campeonato. A gente já vai mostrar para você. 0 para a equipe do Bahia, que segue a sua luta na 5ª colocação. Segue bem posicionado, apesar da derrota aqui. Somente a 2ª derrota fora de casa, jogando longe da Fonte Nova no Campeonato Brasileiro. Palmeiras jogou, venceu, 29 pontos. Flamengo, um jogo a menos em relação ao Palmeiras, 23 pontos. A exemplo da equipe do Fluminense, que jogou e venceu, bateu o Santos de virada. O São Paulo é 4º colocado e o Bahia fecha o G5 do Campeonato Brasileiro. Bahia também tem um jogo a menos em relação aos adversários. Na metade de baixo da tabela, o Z4, para a gente concluir a nossa transmissão, o Corinthians com Mirassol, Remo e Chapecoense. Bom, fechamento Sport TV já está no ar. Queria deixar um grande abraço também aqui ao Luiz de Macedo, filho do nosso Evaristo de Macedo, citado na nossa transmissão, alcançado hoje pelo Arrascaeta entre os 20 maiores artilheiros da história do Flamengo. Valeu! Até a próxima! Ótima semana a cada um de vocês! Bora de Brasileirão! Bora de Premier!